E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Ricardo Ferreira aqui. Eu sou psicólogo clínico, também sou formado em teologia e tenho um mestrado em ciências da religião. E hoje eu quero conversar aqui com você, trazer uma reflexão a respeito da coragem de navegar a própria vida. E para isso eu vou usar o brilhante Fernando Pessoa, na sua poesia O Mar de Portugal, onde ele fala a respeito das travessias que precisamos fazer ao longo da vida. E ele diz nessa poesia: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Vale a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, precisa passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Essa é uma poesia brilhante que fala a respeito dessa travessia humana do mar como limite, da nossa necessidade de nos aventurarmos, de buscarmos novos horizontes, de vencermos obstáculos físicos, e aqui para mim é muito interessante, obstáculos psicológicos. Então quando eu penso nos medos, no que tem no desconhecido, no que tem do lado de lá, eu já faço uma conexão imediata com a psicologia e com a nossa grande ansiedade diante de tudo aquilo que é novo, de todo recomeço, de toda nova tentativa, às vezes traumatizados, frustrados, às vezes algo que vivemos e que não deu certo e que temos uma grande dificuldade de tentar mais uma vez, temos medo, às vezes até mesmo nos auto-enganamos, né? Dizendo que a gente não quer, a gente não precisa, que a gente superou e etc. Mas às vezes o mar ainda continua sendo esse convite para a travessia. E às vezes a gente sabe que a nossa vida não está do lado de cada margem, mas está do lado de lá da margem. Então, Mar Português, de Fernando Pessoa, ele traz essa metáfora do mar, do oceano, comparando com a nossa vida, com os nossos limites, com as nossas potências, com as nossas capacidades, com a forma como nós lidamos com o desconhecido, com a nossa liberdade de decidir os próprios caminhos. Então, o oceano aqui em Fernando Pessoa ele reflete tudo que tem dentro da nossa alma humana. E como liberdade, se a gente for pensar existencialmente, né, Kierkegaard vai dizer que ela é a vertigem, né? A angústia é a vertigem da liberdade. Quanto é angustiante, o quanto é primordial, o quanto é humano diante do mar, diante do novo, diante da travessia, diante do desconhecido, esse sofrimento e então a tomada de decisão e todos os riscos inerentes à própria travessia. Então eu quero trazer para você aqui 4 pontos a respeito dessa poesia que chamam a minha atenção, pensando na vida, pensando na psicologia, pensando na nossa jornada. Primeiro, é que viver é ter sempre o mar diante de si. Viver é ter sempre o mar diante de si. O mar é esse lugar onde habitam monstros imaginários, lendas, crendices, mas também é um lugar do perigo real. É um lugar da curiosidade, da aventura, é o convite à coragem, à travessia, mas no final das contas, por fim, ele é uma travessia inevitável. Na vida a gente não tem muita opção. Teremos que fazer travessias, né? Então, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? E aí mães choram, filhos rezam em vão, noivas ficam por casar, porque esse mesmo mar tragou sonhos, desejos, vontades. O mar é conhecido pelos portugueses como o tenebroso, o assustador, aquele que está coberto de trevas. O mar é aquele lugar que tem um alto potencial de lágrimas e quem fica, muitas vezes ficou em lágrimas e quem foi também. Então, sem dúvida, o medo que traz esse poema central é o medo do desconhecido, da incerteza e ao mesmo tempo essa necessidade humana de, mesmo não sabendo, mesmo não tendo certeza, querer saber o que tem do lado de lá um pouco mais adiante. Então, a ansiedade é quando o nosso cérebro ele espera a previsibilidade, ele espera a clareza, ele espera assim um roteiro. Então ele espera assim, a gente vai sair daqui, a gente vem para cá e vai acontecer isso e aquilo. Mas a vida, assim como o mar, ela, ela é inevitável, ela é incontrolável.
A vida simplesmente simplesmente acontece. Tudo aquilo que a gente ignora, tudo aquilo que a gente não sabe, que a gente não tem conhecimento, por vezes é o que dá esse sentimento de impotência. E a gente tem medo de encarar isso. Mas é importante a gente não saber das coisas. Vamos pensar, por exemplo, em Sócrates, quando ele vai dizer só sei que nada sei. O que tem por trás disso em Sócrates? Tem a grande ideia aqui em Sócrates que a vida, cheia de convicções, cheia de verdades, essa vida pode estar repleta de um mau conhecimento. A gente pode estar falando aqui de gente que tem uma interpretação parcial da realidade, de gente que só tem uma mera opinião, de gente que não se abre para novos conhecimentos, para novas propostas, para perguntas que possam trazer novas respostas superiores. Então, essa pessoa está fechada para novos conhecimentos. Em Sócrates, é mais importante a ignorância, só sei que nada sei, do que um mau conhecimento, porque é, a ignorância está aberta para transformação e a certeza, a convicção, ela está fechada em si mesma. Tá? E o mar é esse lugar que ele desafia tudo o que nós sabemos sobre a vida e sobre nós mesmos. A travessia, ela nos enche de ambição, mas ela também nos enche de ansiedade e medo. Então, na vida, o mar ele é constante, ele nos limita, ele nos convida. Então a gente fica sem saber, eu vou ou eu fico. Acontece que quando a gente não vai até o mar vem até a gente e muitas das vezes ele nos engole. Então, eu queria que você pensasse nas fases da vida aí, né? Quanto você evoluiu, você já não é a mesma pessoa, não é mesmo? Você fez travessias, não teve o que fazer, você fez, a vida aconteceu. Independente da tua vontade, do teu querer, a vida aconteceu. Então aqui a gente está falando de uma urgência de aproveitar o tempo e viver plenamente o presente agora e fazer a travessia que é necessária e parar de fugir dessa responsabilidade de olhar para o mar e fingir que não é com você, de que não é com a gente. Né? Então o que, que o mar coloca diante de você nesse momento? Tá? Ponto 2. Se o mar ele nos confronta com o temor do desconhecido, ele também nos faz perguntar se vale a pena a travessia. E é aqui que Fernando Pessoa responde se diante de tudo aquilo, diante de toda essa navegação, de todo esse esforço, valeu a pena. E é a parte mais conhecida desse poema, onde ele vai dizer tudo vale a pena se a alma não é pequena. Isso significa que valeu o choro, valeu as lágrimas, valeu as noites mal dormidas, valeu o esforço, valeu as perdas, valeu o risco, valeu o perigo, valeu o sacrifício, valeu o sofrimento, valeu a aventura, valeu encarar o abismo, encarar o mar, encarar as lendas, as crenças, e toda essa gente que achava que não daria certo, e toda essa gente que tem medo, toda essa gente medrosa, vai enfrentar os monstros imaginários e reais. Pergunte para uma mãe cansada e exaurida se valeu a pena ser mãe. Pergunte para um atleta que treina por 4 anos ininterruptos diariamente para uma prova que às vezes dura apenas 1 minuto, né, uma final dos 100 metros, né, dura segundos. Pergunta se valeu a pena. Então aqui a gente tem gente que se propôs a caminhar na direção da vida, de fazer travessias, gente que tem uma mentalidade de crescer, de buscar resiliência, de buscar significado. Então, vale a pena? Claro que vale a pena. Vale a pena ser protagonista da própria vida. Vale a pena correr riscos. Na verdade, a vida é absolutamente arriscada. Viver é uma situação que nos coloca sempre diante de riscos. Todos os dias são arriscados. Então, o que vai diferenciar é se a gente fica na praia observando as possibilidades, observando e sonhando e nunca navegando, ou se a gente acorda de manhã, entra no barco e avança na direção da própria vida. E aí existe essa alma pequena, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas quem que é essa pessoa de alma pequena que Fernando Pessoa menciona? É aquela pessoa que não encara o abismo, é aquela pessoa que não se joga no mar da vida, é aquela pessoa que vive para ficar olhando a vida dos outros. Ela nunca vai e ela fica criticando quem foi, ela fica criticando quem tenta, ela fica criticando quem está arriscando, quem está errando, mas consequentemente aprendendo e crescendo. Gente de alma pequena não vai porque se preocupa
com outras pessoas de almas pequenas, quando pensa, o que será que essas pessoas de almas pequenas vão dizer de mim se eu for? Então, a alma pequena está cercada por inveja e por covardia. Não seja assim, né? Qual passo tu pode dar para enriquecer a sua alma, fazer a tua vida valer a pena e parar de olhar para um lado, parar de olhar para fulano, ciclano, qualquer pessoa que seja. Faça isso, faça isso. Então, essa alma que não é pequena, ela é aquela que não aceita os limites impostos. É aquela alma que decide passar além, que anseia por vencer seu próprio bojador. E é aqui que Fernando Pessoa ele vai dizer: quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. E aí, o que é o bojador? O bojador é um cabo, é um lugar do mar português que foi considerado intransponível por séculos. Ninguém conseguia dobrar ele. Porque ali era raso, dependendo da época, chega a só 2 metros de profundidade, então os navios encalhavam. Alguns pontos têm recifes afiados, então havia o risco dos navegadores ali perderem a embarcação, a mercadoria e a própria vida. Tudo estava em jogo. Então, por séculos se perguntavam o que será que tem depois de lá? O que será que tem depois do bojador? O que será que tem nesse lugar desconhecido? E essa pergunta fez com que não houvesse desistência de tentar isso, até que Eanês, um navegador português, ele faz essa travessia, e então isso acontece pela primeira vez, e é ali que a gente começa a ver o potencial humano de vencer obstáculos e desafios que são colocados diante, enfim, de cada um. Eu gosto quando o Zaratustra de Nietzsche ele vai dizer: eu só amo aqueles que vivem como que se extinguindo, porque são esses que fazem a travessia. Gente que vive como que se extinguindo, gente intensa, gente corajosa, gente que não se prende, gente que vai, gente que vive, gente que vai com medo, que vai com segurança, mas vai, gente que aceita a dor como parte da jornada. A dor faz parte da jornada e isso é inevitável. Então, gente que vive como se extinguindo, arrisca tudo para a vida valer a pena. Então, qual travessia é importante para você? Qual é o bojador que você precisa passar para saber o que tem depois de lá, para encontrar a tua vida de verdade? Esse vídeo é para te desafiar isso, a dar um passo para frente, para você avançar na direção da própria vida. E, por fim, nosso quarto e último ponto, para alcançar a beleza do céu e de uma grande vida, é preciso atravessar o abismo. Quando Fernando Pessoa vai dizer que Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele que espelhou o céu. Então, para alcançar a beleza do céu, é necessário atravessar o abismo. É aqui onde a gente tem o abismo ao lado da beleza, né? O sagrado ao lado do ordinário. Né? A gente tem o finito ao lado do infinito, como também diz Kierkegaard. Então, viver é algo único, é singular, cabe a você e a mais ninguém. Só você pode fazer a própria travessia. E nessa travessia, tu vai encontrar belezas comparadas às belezas celestiais, porque Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele que espelhou o céu. Então, sim, você vai ter as suas experiências mais profundas, belas e verdadeiras quando você avançar na direção daquele perigo que tu tem. Então, é aqui que a tua vida se torna sagrada, que o tempo parece eternidade, que a vida se enche de significado, de sentido, você se sente presente de verdade, e aqui você conciliou o céu com a terra, o finito com o infinito, e aqui você vai encontrar no coração do abismo a beleza do céu. Então, onde tu tem visto o céu espelhado, mas você tem medo de caminhar até lá, porque parece não ter chão debaixo dos pés. Eu quero encerrar com essa história bíblica bem interessante. Parece, às vezes eu penso até que a poesia de Fernando Pessoa também se inspirou nessa história, quando há uma grande tempestade, os discípulos de Jesus eles estão no barco, eles estão assustados, eles estão com medo, e então, de repente, eles veem um fantasma. E aí eles pensam, ok, mas quem que é? Por fim, o fantasma se apresenta como Jesus,
e eles ficam ainda meio duvidando, eles pensam, eu vou morrer pelo mar, eu vou morrer de fantasma, aquela situação ao mesmo tempo cômica e tensa, né? Cômica para a gente que está lendo, para eles extremamente assim assustadora. E aí, então Pedro diz, se você é Jesus, me manda aí ter contigo por sobre as águas. Então Pedro vai. E à medida que Pedro vai e se aproxima de Jesus, ele começa a afundar, e Jesus estende a mão e o salva. E eu fico pensando em quem estava no barco, pensando, olha no Pedro, ele não tem fé, Pedro podia ter ficado aqui, olha como Pedro foi, Pedro começou a afundar, Pedro não tem fé, Pedro não sei o que, contudo, Pedro estava caminhando na direção da vida dele e do mestre dele. E Pedro tem essa experiência para levar para casa, e essa experiência formatou a sua fé, a sua vida, a sua singularidade como apóstolo, como discípulo de Jesus. E aqueles que ficaram no barco, todos discípulos também, contudo, permaneceram no barco. O que mostra que a gente, não importa quem a gente seja, a gente sempre pode recusar a possibilidade de viver de maneira mais intensa. Mas que não seja assim com a gente, que a gente consiga caminhar sobre o abismo e ver o céu espelhado, fazer as travessias, passar além do bojador, engrandecer a alma, tornar a nossa vida sagrada, singular, uma vida plena, completa, transcendente, que sim, vai ter lágrimas, medos, muitos monstros imaginários vencidos, muitos monstros reais vencidos, mas que no fim a gente vai poder dizer, não importa o custo, valeu a pena, porque tudo vale a pena se a alma não é pequena. É isso. Vamos enfrentar o próprio mar, vamos fazer as nossas travessias. Bom, essa é uma reflexão baseada no exercício da Clínica da Revolta, uma formação de filosofia, psicologia, psicologia da religião, que é voltada para autoconhecimento, para você, para te encorajar a fazer as travessias da sua vida. E tem esse exercício lá dentro, junto com tantos outros, e a gente conversa sobre Albert Camus, Sartre, Kierkegaard, Roland May, Irving Yalom e tantos outros teóricos da psicologia. A gente termina em ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso, bem bacana. E se você quer fazer parte e conhecer um pouco mais, segue aí as minhas redes. E tem um link aqui embaixo, você pode se inscrever aí na fila de espera para a próxima turma. É isso. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.